Meu povo, bom sábado para vocês, hein? Eu acabei de sair de uma arquibancada TNT com o grande Otávio Neto, de Atlético de Madrid 5, Real Madrid 2. E me surpreendeu muito negativamente o Real Madrid. Eu vou falar do Atlético de Madrid, que tem torcida e que jogou muito bem, fez o grande jogo dessa temporada. O Atlético de Madrid foi muito inteligente para jogar contra o Real Madrid. O Julián Álvares tem que entrar cada vez mais na prateleira dos grandes atacantes do futebol mundial. Ele é um centroavante que sabe armar jogo, que é bom de bola parada, que é bom cobrando falta também, tem boa leitura de espaços. É ótimo o Julián Álvares, a leitura de jogo que fez o Simeone eu acho que também foi muito boa. Se defendeu mal em algum momento do primeiro tempo, entre o primeiro gol do Real Madrid e o final da primeira etapa, mas só isso. De resto, é um jogo irretocável do Atlético de Madrid. Eu vou começar falando do vencedor, depois eu passo para o Real Madrid. Antes eu queria, se vocês puderem, se não for pedir demais, deixar like, porque ajuda muito realmente o trabalho de quem está fazendo conteúdo para vocês no sábado. Seguinte, Real Madrid enfrentou o Atlético de Madrid com Bellingham pela primeira vez entre os titulares, o que fez com que o Arda Güler circulasse menos pela faixa central de campo e jogasse bem mais aberto pela direita. Para mim, o Arda Güler é o melhor jogador do Real Madrid no jogo. Gol, assistência e um pouco de lucidez que teve no jogo foi por conta dele. Para mim, é basicamente o único que se salva do Real Madrid. Daqui a pouco eu vou falar de Vini e de Mbappé, que participaram dos outros dois gols do Real Madrid. E o Atlético de Madrid entrou, em teoria, com 4-4-2, com Sorloth na frente com Julián Álvares, Gil Simeone aberto de um lado, Nico do outro, Pablo Barros e Koke por dentro. E aí o Llorente, Lenormand, Lenglet e o Ranco. Só que baixava muito para defender o Gil Simeone, praticamente uma linha de 5, dobrava a marcação em cima do Vinícius Júnior, era Gil Simeone e depois o Marcos Llorente para marcar o atacante brasileiro, 3 jogadores no meio, um pouco mais de entrega defensiva também do Julián Álvares para ajudar quando o Real Madrid tivesse posses de bola no campo de ataque, coisa que quase não aconteceu no primeiro tempo. O Real Madrid termina com mais posse de bola, mas se a gente for ver, o Real Madrid não conseguiu, especialmente no primeiro tempo, empurrar o Atlético de Madrid para sua defesa. Começa muito forte o Atlético de Madrid, com 2 minutos o Sorloth já podia ter marcado, ele cochila no lance, é uma bola que ele recebe nas costas do Militão, dorme e o Militão se recupera muito bem para fazer o desarme, mas o Atlético de Madrid durante todo o jogo conseguiu atrair o Real Madrid, esse time do Real Madrid, e depois vai valer uma análise maior sobre o Real Madrid, eu tinha preparado inclusive uma análise maior sobre o Real Madrid para fazer no pós desse jogo, mas o jogo acho que hoje é o mais importante do que falar do Real Madrid do Xabi Alonso. O Real Madrid tentava marcar o Atlético em cima, e o Atlético conseguia atrair bem. Barrios e Koke são 2 jogadores de muito boa bola no pé para fugir da marcação-pressão do adversário, então tentava atrair, sair dessa marcação-pressão, 2 flechas pelos lados, como são Nico e Gil Simeone, e 2 jogadores por dentro que conseguem ou também o famoso atacar o espaço, mais o Sorloth do que o Julián Álvares, mas também atrair a marcação para gerar esses espaços para os jogadores de lado de campo. O Sorloth teve a primeira chance assim, o Gil Simeone teve um cruzamento que o Courtois pegou, teve um cruzamento do Barrios para o Sorloth, conseguia sempre sair o Atlético de Madrid por ali. Tinha atacado pela esquerda do ataque com o Sorloth em cima do Militão, esses 2 cruzamentos que vieram da direita do ataque, o gol do Lenormand sai numa bola parada, o Real Madrid defendeu mal de todos os jeitos. Defendeu mal pela esquerda, defendeu mal pela direita, defendeu mal bola parada, o terceiro gol do Atlético de Madrid sai numa bola longa para o Sorloth, que também é mal defendida, defendeu mal com o Militão, defendeu mal com o Asensio, que entrou no segundo tempo, defendeu mal o cruzamento para o Sorloth marcar o segundo gol, logo depois do segundo podia ter saído o terceiro, que também é mal defendido. Foi um horror defensivo o Real Madrid, porque seus zagueiros não estavam bem, porque o Atlético de Madrid teve muito mérito de conseguir atacar muito bem, e porque eu acho que esse time do Real Madrid talvez seja mais confortável marcando na frente, recuperando na frente, do que se defendendo atrás, mas correu para trás muito mal o time do Real Madrid. Sai o gol do Lenormand aos 15 minutos, continua bem o Atlético de Madrid, e aí é curioso que o Real Madrid empata. Primeiro o Real Madrid empata, depois ele volta para o jogo. Não é que ele volta para o jogo, ele acalma, ele melhora, depois ele empata. Ele empata na primeira finalização do jogo. É uma bola que o Real Madrid tem alguma posse de bola, nem empurrando o Atlético para trás. Na intermediária, quando o Mbappé sai da área, ele gera a dúvida se o zagueiro vai com ele ou se fica, porque se o zagueiro não vai com ele, o Real Madrid passa a ter um jogador livre, e se o zagueiro vai com ele, tem o espaço depois nas costas para correr, e é isso que se aproveita o Mbappé e Arda Güler, uma tabela para o Mbappé marcar.
1-1, o jogo entra num modo de menos domínio do Atlético de Madrid, mas não que o Real Madrid tenha crescido muito. Num chutão para frente, o Lenormand se desespera com a bola que vem alta, rebate mal. E aí tem a única jogada boa que o Vini consegue fazer no jogo. Vinícius Júnior, até essa jogada do segundo gol do Real Madrid, que é uma bola mal afastada, que ele tem depois 1 contra 1, ele para muito bem, deixa 2 jogadores na saudade e faz um cruzamento perfeito para o Arda Güler fazer o 2-1. Até ali, ele tinha tocado na bola 18 vezes e perdido 8 postes de bola. O Vinícius ganhou um duelo de 6 que ele tentou no chão, que foi justamente esse. De resto, não conseguiu jogar bem o atacante brasileiro. Um pouco prejudicado pelo mau jogo coletivo, mas também ele não estava num grande dia de levar melhor sobre os seus marcadores. O Arda Güler participa dos 2 gols e acho que é o que tem mais lucidez no Real Madrid. Depois ainda finaliza mais uma vez o Arda Güler. São das 6 finalizações do Real Madrid no jogo. O Real Madrid finalizou 6 vezes na partida. 2 foram do Arda Güler e que ainda gerou a do Mbappé. As finalizações do segundo tempo do Real Madrid, eu não consigo nem lembrar quais foram. Tem uma do Bellingham e uma do Rodrigo bloqueadas, que é simplesmente chuta e a bola bate na perna de defensores, e uma falta que o Mastantuono bate para fora. O Real Madrid, gente, é o Real Madrid. Vinícius, Bellingham, Mbappé, Arda Güler, Mastantuono, Fede Valverde, Rodrigo. Este time finalizou 3 vezes no segundo tempo, 2 bolas bloqueadas e uma falta cobrada para fora. De bola rolando, o Real Madrid não conseguiu chegar perto do gol do Oblak, porque se defendeu bem o Atlético de Madrid. Depois do 4º gol, o Atlético de Madrid basicamente só se defendeu, ainda conseguiu fazer o 5º gol num passe errado do Fede Valverde, mas basicamente só se defendeu, e aí se defendeu com qualidade, né? Porque acho que evitou que ele tivesse mais jogo, que o Real Madrid voltasse para o jogo. Saiu o Sorloth, entrou o Gallagher. Até acho que não era necessária uma mudança tão defensiva, porque estava atacando bem e tendo prêmio quando atacava o Atlético de Madrid, mas ali o Simeone quis ser muito competitivo e basicamente colocar um jogador mais defensivo para isso. Na cronologia, teve o gol do Lenormand, uma jogada mal defendida pelo Tchouaméni, especialmente, que perde o duelo no alto. Esses 2 gols do Real Madrid, do Mbappé com o Arda Güler e o gol do Arda Güler na boa jogada do Vinícius. O Atlético de Madrid faz o seu segundo gol numa cobrança de lateral. Acréscimos do primeiro tempo, um lateral, o Koke recebe com muita liberdade para fazer o cruzamento, acha o Sorloth entre o Hausen, que não foi bem, e entre o Álvaro Carreras, que fez um jogo horroroso. Foi muito mal o Álvaro Carreras. Eu tinha feito os jogos do Benfica contra o Barcelona e ele tinha jogado bem os 2 jogos contra o Barça. Ele começa bem essa temporada, mas o jogo de hoje foi muito ruim, foi o pior em campo com sobras o Álvaro Carreira. Não conseguiu atacar, perdeu bolas bobas no ataque, errou saída de bola, errou muito na marcação de todos os lados do Atlético de Madrid, e o Atlético fez ali o 2-2. No segundo tempo não voltou o Militão, voltou o Asensio, que também não jogou bem, foi muito facilmente batido pelo Julián Álvares, por exemplo, numa jogada de lateral. Na jogada do 3º gol também a defesa do Real Madrid é muito facilmente envolvida com uma bola longa que o Sorloth perde um cara a cara, e depois na cobrança de falta o Julián Álvares faz o 3-2. E depois o 3-2, na verdade já é o 4º gol, né? O 3-2 é o de pênalti, que é pênalti do Arda Güler. Por mais que ele tenha acertado a bola, a forma com que ele disputa a bola, uma bola aérea, um cruzamento de escanteio, que o Real Madrid defendeu mal todas as bolas aéreas, inclusive. Uma jogada de escanteio, que ele dispute no pé, uma jogada que é 1,80 m, o jogador não deve disputar aquela bola com o pé, acerta o rosto do adversário, é pênalti, é cartão amarelo bem mostrado para o jogador do Real Madrid, por mais que tenha tocado na bola, ele também toca o rosto do adversário, é uma falta dura. Nenhuma dúvida que é pênalti, o Julián Álvares faz o 3-2. Curiosamente, volta a ter um duelo Julián Álvares e Courtois depois daquele pênalti que o Julián Álvares bateu com 2 toques, né, na Liga dos Campeões, dessa vez um toque só. E o 4-2, essa jogada de bola longa que o Sorloth consegue vencer e depois ele tem a chance de fazer com bola rolando, não faz, no rebote falta e o Julián Álvares faz o 4-2. Real Madrid passou a jogar, já nesse momento, acho que já jogava com 3 zagueiros, com Asensio aberto pela direita, Tchouaméni no centro da zaga e o Hausen aberto pela esquerda, com Carreras como ala de um lado, com Mastantuono aberto como ala do outro, o Vinícius como ponta, quando você tem ala, você tem ponta, já é alguma coisa esquisita. Aí tinha Bellingham, Valverde por dentro, porque o Camavinga estava jogando na posição de 5, porque o Tchouaméni tinha ido para a zaga, e o Mbappé na frente. Depois ainda faz mais uma mudança, colocando o Rodrigo, o Xabi Alonso. Aí o Real Madrid passa a jogar com Rodrigo e Vinícius de ponta, mais o Álvaro Carreras. Vinícius dá um passinho para dentro para jogar quase como um segundo atacante.
Depois entra o Gonçalo Garcia e o Mbappé sai da posição de centroavante e também vai para a ponta. Eu vou mostrar para vocês a foto do posicionamento médio dos jogadores para vocês verem. O Real Madrid termina o jogo com Rodrigo, Vinícius e Mbappé na mesma posição e ainda o Álvaro Carreras por ali. O Real Madrid foi se piorando durante o jogo. É um mau jogo do Xabi Alonso, inclusive. Se das derrotas se aprende, como os técnicos costumam falar, acho que o Xabi Alonso tem muita coisa para aprender e o Real Madrid muita coisa para aprender desse jogo contra o Atlético de Madrid, porque ele foi esvaziando o meio-campo, colocando atacantes e todos posicionados do mesmo lado do campo, um extremo congestionamento de pernas por ali, de Rodrigo, de Vinícius, de Mbappé, de Álvaro Carreras. Quando a bola girava para o Mastantuono do outro lado, ele tinha um pouco mais de 1 contra o Ranco, e no finalzinho contra o Javi Galán para jogar, que ele levou algumas vantagens, sofreu umas faltas que o Real Madrid colocou na área, sem nenhum perigo também. Mas é um time que foi se desorganizando. O Real Madrid fez 2 gols no primeiro tempo, basicamente nas 2 únicas que criou, e de resto, defendeu muito mal, não conseguiu pressionar bem para roubar as bolas do Atlético de Madrid, como é característica do time essa temporada, não conseguiu com a bola no pé gerar oportunidades para os seus atacantes, como é o objetivo dessa temporada. Essa temporada, o que a gente tinha até então do Real Madrid era um time que recuperava mais a bola no campo de ataque, que troca mais passes do que o time do Ancelotti, que pressiona melhor do que perde a bola, que organiza melhor as jogadas para não perder bola boba e gerar contra-ataque para o adversário. E contra o Atlético de Madrid não se viu nem isso, e nem o poder defensivo que muitas vezes, um pouco mais burocrático, tinha o time do Carlo Ancelotti. Não se viu nada do Real Madrid. O Real Madrid é reprovado no primeiro teste grande do ano. A gente viu que contra a classe média da Espanha, acho que teve uma vitória com muito mérito contra a Real Sociedad, com um jogador a menos, jogando na Real Stadium, né, jogando em San Sebastián. Ganhou do Olympique de Marselha na primeira rodada com justiça, lendo muito bem o jogo. Nesse jogo, sim, o Real Madrid recuperou muitas bolas no campo de ataque, mas também permitiu 15 finalizações do Olympique de Marselha, e foi necessária uma grande atuação do Courtois naquele jogo para o Real Madrid sair com a vitória e tomar 5 gols do Atlético de Madrid, podendo ter tomado mais e não gerando quase nada. Os 2 gols do Real Madrid foram tudo que o time gerou, e ele nem teve volume de jogo para gerar aquilo. Foram 2 ações esporádicas do Real Madrid, dá nota de um time muito ruim. Que não quero dizer que esse time já está decretado que é ruim, que esse time vai ser ruim toda a temporada e que não tem futuro. É o início de um trabalho que tem sementes plantadas de recuperar a bola no campo de ataque, de ter mais posse de bola, de pressionar mais na frente do que se comportar um time mais defensivo atrás. Essas sementes estão plantadas e a gente viu algum fruto sendo colhido com 6 vitórias em 6 jogos do Campeonato Espanhol e com uma vitória na Liga dos Campeões. No 8º jogo da temporada a gente vê, quando chega um grande teste, que ainda precisa melhorar muita coisa, que vai precisar melhorar muita coisa o Real Madrid para competir, porque competiu muito mal no jogo maior que a gente teve até aqui. Então, precisa recuperar melhor a bola no campo de ataque. Quando o adversário for correr contra a sua defesa, é preciso correr melhor, estar mais preparado para correr para trás e para evitar que o adversário tenha tantas chances nas costas dos seus defensores. Precisa defender melhor as bolas aéreas, defendeu muito mal. E na hora de atacar, precisa ter mais volume para construir, precisa envolver mais o adversário para construir. Não teve quase nada de Tchouaméni, Valverde e Bellingham, os 3 meio-campistas do Real Madrid. Eu acho que praticamente eu não tenho o que dizer sobre eles, porque eles não conseguiram jogar bem. O Valverde ainda já nos acréscimos, no segundo tempo dá um passe errado que conduz muito bem o Baena para o Griezmann fazer o 5º gol. Um pouquinho de toque de crueldade do Griezmann também, né? Assim, requintes de crueldade, porque ele é canhoto. Acho que o Courtois esperava que a bola chegasse no pé esquerdo dele para fechar o ângulo, e o Griezmann se antecipa a bola para tocar de perna direita pro fundo do gol. Então, basicamente o que tem para falar dos meio-campistas do Real Madrid é que não fizeram muita coisa, não defenderam bem, não recuperaram muitas bolas, não pressionaram muito bem o Atlético de Madrid. E o que teve foi um passe errado do Valverde já nos acréscimos para gerar uma goleada do Atlético de Madrid. A boa notícia é que o Bellingham começa jogando, já tinha participado de 2 partidas há alguns minutos e conseguiu jogar 70. Ele sai para entrar o Rodrigo, o time fica mais ofensivo. Eu não entendo por que o Rodrigo não vai jogar na direita, por mais que ele queira jogar na esquerda. Congestionou. É um mau jogo de todo mundo. De todo mundo. Quem tá vendo esse vídeo aqui me fala quem foi bem, além do Arda Güler. Os defensores não foram bem, os atacantes não foram bem, os meio-campistas não foram bem, o técnico não foi bem.
É um dia muito ruim do Real Madrid e é um dia muito bom do Atlético de Madrid. Acho que Lenormand e Lenglet não foram, embora o Lenormand ainda se salve pelo fator ofensivo. Grande jogo do Marcos Llorente, defendendo muito bem. Ótimo jogo do Gil Simeone, defendendo bem, contra-atacando bem. Um jogaço do Ranco, muito bem o Ranco na marcação e de vez em quando no apoio. Pablo Barrios e Koke para mim foram bem demais. O Sorloth perde o gol no início do jogo, faz o gol de empate, perde um outro gol que ele não alcança no primeiro tempo, perde o quarto gol na segunda etapa, que acaba virando o gol pela falta do Julián Álvares. Então, assim, 4 ações decisivas, o Sorloth foi bem em uma. Então, por mais que tenha feito gol e que atacante muitas vezes vive disso, eu acho que não é um grande jogo do Sorloth. É sim um muito bom jogo do Julián Álvares, pelo que ele provoca, pela capacidade que ele tem de bola parada, pela organização que ele tem do time também. Para mim é o melhor em campo. Rony Álvares, Pablo Barrios e Koke são os melhores em campo. E do lado do Real Madrid, quase nada mesmo, tá? Eu quero ver, porque acho que o próximo grande jogo do Real Madrid vai ser contra o Barcelona, já depois de data FIFA e tal. O que esse time vai evoluir até lá? O que os dois times vão ter de desfalques também, né? Porque a gente tá vendo voltando jogadores do Real Madrid saindo do Barcelona. Mas eu quero ver o Real Madrid de novo num grande jogo, se ele vai conseguir dar a resposta que eu achava que poderia ser dada hoje, tá? Eu achava que o Real Madrid estava mais preparado para dar uma grande resposta num grande cenário, num grande palco. Isso não aconteceu. É isso, meu povo, do que eu assisti de Atlético de Madrid 5, Real Madrid 2. Eu volto depois do jogo do Barcelona contra a Real Sociedad nesse domingo para analisar mais uma partida para vocês. Valeu, gente. Obrigado, hein? Até mais. Tchau, tchau.